Vamos então abrir a palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Assim está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos e irmãs nesta noite sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, muito provavelmente os anjos, muito provavelmente nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu por lá. Quem provoca a conversa é o próprio Deus. Quando pergunta: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está antenado, ele está de olho. Ele está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem que é temente a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás podia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda, eu ando meio ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu dou uma olhadinha nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás disse assim: também puderas, tu tens abençoado a vida dele, tu tens guardado a família dele, tu tens colocado uma grande cerca de proteção em redor da família dele, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém serve a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que ninguém adora a Deus pelo caráter de Deus, mas apenas pelas dádivas de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó só serve a Deus porque descobriu que religião é um negócio que dá lucro. Porque descobriu que esse negócio de adorar a Deus traz resultados imediatos.
mas que a motivação de Jó em adorar a Deus é o lucro. Então Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás disse: toca no que ele tem. O que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O mesmo homem que agora adora, voltar-se-á contra ti, e blasfemará contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus reina nos céus, o nosso Deus reina na terra, o nosso Deus domina até no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus, o Rei da glória. Com a permissão divina, Satanás sai dali e vai provocar um verdadeiro desastre na vida financeira de Jó. O capítulo 1, versículo 3, depois de quantificar os bens de Jó, nos informa que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o Bill Gates da sua geração. E Satanás vai usar 3 fontes, conforme você pode conferir comigo no verso 15 do capítulo 1, os sabeus, no verso 16, o fogo, no verso 17, os caldeus. E não foi numa semana, num mês, num ano, numa década, foi num único dia que o homem mais rico da sua geração vai à falência. Por muito menos tem gente que se rebela, que se revolta, que blasfema, que dá um tiro na cabeça. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó se voltaria contra Deus para blasfemar contra ele na sua face? A resposta está no verso 21 do capítulo 1, quando Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Mas tem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. A pergunta é: que tipo de homem era Jó? Que tipo de pai era Jó? E o versículo 5 nos informa algo impressionante: ele tinha 10 filhos. Esses 10 filhos eram ricos, eram independentes, e eles eram unidos. E vocês que são pais e mães sabem disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família com os filhos unidos, saiba disso: por trás tem um pai, tem uma mãe que trabalha, que ora, que intercede, que aconselha, que acompanha. Diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 5, que já era um pai que orava pelos filhos, que já era um pai que confrontava os filhos, que já era um pai que aconselhava os filhos, que ele orava por todos os filhos, levantando-se de madrugada para colocar cada filho na presença de Deus. Mas agora, não foi depois de uma semana, não foi depois de um mês, não foi depois de um ano, nem de uma década, foi no mesmo dia do colapso financeiro, que Jó recebe a mais amarga notícia: seus 10 filhos morrem num único acidente. Eu pergunto a vocês: como é que um pai e uma mãe podem ir para o cemitério e enterrar todos seus filhos num único dia? Não é natural pai e mãe enterrarem filhos. Como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele recomeça a vida? Será que ele blasfemaria contra Deus? Será que Satanás tinha razão? Será que nenhum homem pode amar mais a Deus do que a família? A resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz a Bíblia que quando Jó recebe a notícia, ele raspa a cabeça, ele rasga o seu manto, ele coloca pó na sua cabeça, ele se prostra, ele adora a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele ama e serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não pela dádiva de Deus, mas pelo caráter de Deus. Mas aí vem o capítulo 2. Diz a Bíblia que Deus se reúne com seus filhos, e lá aparece Satanás. E é Deus quem cutuca de novo, perguntando assim: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, eu estou antenado, eu estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar, estou vivo e ativo no planeta Terra. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, as suas teses são mentirosas, as suas teses são falsas, as suas teses não são verídicas. Jó provou que me ama e que me adora e que me serve, não por aquilo que eu dou, não pelas minhas dádivas, mas pelo meu caráter, por quem eu sou. Aí Satanás parte para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Como dizia Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Louvado seja Deus. Com a permissão divina, Satanás sai dali e vai colocar uma terrível enfermidade em Jó. Feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E eu imagino essa cena. Depois que Jó está falido, enlutado, ele começa a sentir uma coceira pelo corpo, a sua pele vai ficando esbranquiçada, daqui a pouquinho manchas vermelhas se espalhando pelo seu corpo, de repente pus se formando debaixo da sua pele, já necrosando-se, e esse homem começa a sentir-se que o corpo dele vai arrebentando em feridas, ele fica todo chagado, ele fica todo coberto de feridas, da cabeça aos pés. Ele pega um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada e apodrecida. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele só consegue chorar. A dor é avassaladora, e diz a Bíblia que ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Esse homem parece um aborto vivo, esse homem uma ferida em pessoa, esse homem um espectro humano, esse homem é uma ferida total, e ele só sabe chorar, ele só sabe gemer, ele só sabe sentir o drama existencial que desaba sobre a sua cabeça. Nesse momento, o mau cheiro dele é insuportável, as pessoas cortam volta, as pessoas mais próximas se afastam, as pessoas passam e praguejam, e quando a sua mulher vê esse drama, ela olha para ele e diz: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, põe fim nessa tragédia, tenha ousadia e coragem e hombridade de dar cabo à sua própria vida. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. Diz o capítulo 2, verso 10, que Jó se volta para ela e diz: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito no capítulo 2, verso 10, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é.
Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Mas vem o capítulo 2, versículo 11. E diz a Bíblia que vieram os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, vieram condoer-se de Jó e consolá-lo. Diz o verso 12 que eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto e lançou pó ao ar sobre a cabeça. Cada um sentou-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, nenhum dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Eu pergunto para você, esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? É claro que eram. Claro que eram. Você já fez alguma visita assim para alguém, nas horas mais amargas da vida dessa pessoa? 7 dias, 7 noites, calado, sentado, com as vestes rasgadas? Você já recebeu alguma visita assim, alguma vez na vida? Qual o problema desses homens? É que num dado momento, irmãos, eles começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma lógica simples. Todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, tem coisa errada. Ninguém sofre sem causa. Jó deve ter muita coisa errada na vida dele, Jó deve ter muita coisa escondida na vida dele, Jó deve ter cometido pecados horríveis na presença de Deus para estar sofrendo desse jeito. E eles não só pensaram, eles falaram, e não só falaram, falaram com Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram-no de adúltero, chamaram-no de ladrão, falaram que para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó: Jó, você só se enriqueceu porque você roubou dos órfãos e das viúvas. E eles foram massacrando Jó, e eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas, com as suas críticas mais desumanas. O que é que Jó fez? O que você e eu faríamos. Ele começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Ele levantou 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que que a minha dor não cessa? Por que que eu perdi os meus filhos? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. Eu posso garantir para você nesta noite que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu posso lhe garantir nesta noite que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Diz a Bíblia que Jó está sendo golpeado nas áreas mais importantes da sua vida. Ele perde todos os seus bens, a vida financeira. Ele perde a sua saúde. Ele enterra os seus filhos. Ele perde o apoio da sua mulher. Ele perde o apoio dos seus amigos. Dinheiro, saúde, casamento, filhos, amizades. São 5 áreas vitais da vida. Qualquer dessas áreas que forem atingidas na sua história, na sua existência, você se desestabiliza. Jó não tem mais nada. Todas as âncoras de Jó se quebraram. Ele não tem onde segurar. Quando ele ergue os olhos aos céus, há um silêncio. Ele está no fundo de um poço. E quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção segura para olhar. É para cima, é para o alto, é para Deus.
ele arranca do peito uma confissão que brota da fé. Ele diz: eu só sei de uma coisa, é que o meu Redentor vive, e eu ainda o verei, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor, porque esse Redentor é o Redentor que inspira canções de louvor nas noites mais escuras da vida. Quando Jó proclama isso, diz a Escritura que de repente Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar. Mas quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Ao contrário, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas. Deus descortina as comportas dos céus e vai despejando em catadupas, torrentes do seu conhecimento, da sua grandeza, da sua majestade. E Deus pergunta para Jó: onde tu estavas, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde tu estavas, Jó, quando eu cercava as águas do mar? Me explica, Jó, onde ficam os reservatórios do vento? Me explica, Jó, como é que eu faço para criar o gelo e a geada? E Deus foi mostrando para Jó a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder. E diz a Escritura que Jó foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, verdades essas que podem mudar a sua história e a minha nesta noite. Eu remeto você agora ao capítulo 42 de Jó, para nós vermos quais foram essas 5 verdades. Confira comigo, por favor. Capítulo 42, versículo 1 e 2, está escrito assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa é que ele reconhece a onipotência de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você e eu, nós temos impossibilidades intransponíveis. Embora a psicologia de autoajuda diz que você é forte, a Bíblia diz que você é fraco. E nós temos muitas fraquezas. Nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas indisfarçáveis no nosso rosto. Um cosmético de vez em quando ajuda. De vez em quando uma cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega um momento que nem pitangui dá mais jeito. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já chegou ao ponto de quase desesperar-se da própria vida? Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já prometeu para Deus com lágrimas nos olhos nunca mais repetir aquele erro, nunca mais cair naquele mesmo pecado, e você promete e de repente você se colhe caindo no mesmo pecado. Sabe por quê? Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Mas é maravilhoso você saber que apesar de você e eu sermos fracos, o nosso Deus tudo pode, tudo pode. Um vírus que entra na sua corrente sanguínea, que você não enxerga olho nu, pode levar você à morte. Você pode ir aqui para Recife, você pode ir para o Einstein e para o Sírio-Libanês em São Paulo, você pode ir para Nova York, você pode ir para Tóquio. Se Deus não fizer um milagre, você morre. Sabe quem morreu há pouco mais de um mês em São Paulo? O rei da soja. Se dinheiro pudesse salvar a vida daquele homem, ele teria 10 vidas. Nós temos fraquezas, mas o nosso Deus tudo pode. A grande pergunta nesta noite, para encorajar os gideões, é esta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus?
Quanto pode o seu Deus? Quando o profeta Isaías pensava na grandeza do seu Deus, ele disse o seguinte: o meu Deus, está lá em Isaías 40, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, pense no Atlântico, pense no Índico, pense no Mediterrâneo, pense nos mares e nos rios. Ele mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai demorar. Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora pergunte a um astrônomo: qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. O seu Deus criou tudo isso, o seu Deus é maior do que tudo isso, o seu Deus tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categoricamente que nós temos mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vai um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. O micro também. Se eu pudesse quebrar uma das folhas que estão aqui, eu sei que são naturais, qualquer folha dessa aqui é mais complexa do que a cidade de Recife. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser computadorizado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E ele descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o seu Pai e Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? A segunda verdade que mudou a vida de Jó está no verso 2, ele diz assim: e eu sei mais, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh irmãos, que verdade consoladora. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não temos medo de olho gordo, nós não temos medo de sexta-feira 13, nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. A nossa vida não é a lasca jogada no mar da vida, levada de um lado para o outro ao sabor das ondas. A nossa vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Ele está guiando o nosso destino, Ele tem o controle do universo em suas mãos, e a nossa vida está em suas poderosas mãos. Mesmo que a circunstância seja carrancuda, há uma face sorridente de Deus sorrindo para você.
Terceira verdade que muda a vida de Jó, queridos, está no verso 3. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe o que acontece aqui? Se você lê o livro de Jó numa sentada só, tira um sábado para fazer isso, numa sentada só, você vai descobrir coisas magníficas. Jó faz 3 coisas no livro. Primeiro, ele pergunta. Segundo, ele se queixa. Terceiro, ele se defende o tempo todo. E numa hora de dor, a gente fala mais do que devia. Numa hora de dor, a gente fala coisas sem saber o que está falando. Agora, quando Jó tem uma visão da grandeza e da majestade de Deus, ele toma um susto e diz: ah, meu Deus, quantas coisas que eu falei sem entender, quantas coisas que eu falei sem compreender todas as verdades. E eu aprendo uma coisa aqui: se você encontrar uma pessoa que fica arrotando muito conhecimento, que parece que tem resposta para tudo e sabe tudo, você está perto de uma pessoa que sabe muito pouco. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que sabe pouco. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Portanto, na presença de Deus, não dá para ficar de peito estufado. Na presença de Deus tem que se curvar. Quarta verdade que Jó vai descobrir que muda a vida dele. Verso 5, confira comigo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos amados, é tão difícil conciliar esse versículo com o capítulo 1, versículo 8. Porque no capítulo 1, versículo 8, Deus disse: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso não é elogio de um amigo bajulador, rasgador de seda. Quem está falando isso é Deus. E Deus não tem opinião a seu respeito, Deus tem o diagnóstico. Como é que esse homem, que Deus disse ser o homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma confissão dessa? Eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? Eu vou tentar responder isso fazendo outra pergunta para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Eu explico. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. O sonho dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, e quando ele viu o mar, ele ficou tão impressionado, que ele soltou uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aí aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, a essência da vida eterna, a essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, quando você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu olhei para ela e falei: você está ficando maluca, filha? Não, pastor, não quero ir para o céu não. Eu falei: mas como assim? Me explica isso. Ela disse: porque a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem, com a harpa na mão, cantando, 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 cantando. Vai ser uma hora que eu vou me cansar disso, que é coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu vai ser dinâmico. Você vai conhecer a Deus, você vai fruir a Deus, você vai amar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai deleitar em Deus. E para quem não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque diz a Bíblia que você vai trabalhar lá, você vai servir a Deus. Agora pense comigo, parece que foi Albert Einstein quem disse isso. Nesse corpo que fica cansado, enrugado, caquético, nós conseguimos fazer tanta coisa linda. E ele disse que nós não conseguimos, nós não usamos sequer 10% da nossa capacidade. Pense então comigo, como é que vai ser
você 100% com um corpo turbinado pela glória de Deus. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, elevado entre nuvens. E eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Porque se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus Cristo lá no Getsêmani disse para Pedro: bota a tua espada na bainha, Pedro, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, ou seja, mais de 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não que não vamos ter um corpo, mas vamos viver na mesma dimensão. O que significa isso? Que as mesmas leis que nos governam hoje, não nos governarão mais de tempo, de espaço, de tamanho. Nós viveremos com Ele, nós reinaremos com Ele, por toda a eternidade, em todo o cosmos restaurado de Deus, para conhecê-lo, para amá-lo, para fruí-lo, para glorificá-lo. Então eu consigo entender o Jó: ah, Senhor, eu te conheci só de ouvir, eu só estou arranhando a superfície, a ordem do profeta tem a ver comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas uma última verdade mudou a vida de Jó, está no versículo 6, ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. E você diz: eu não estou entendendo de novo. Essa confissão cabe na boca de um adúltero? Essa confissão cabe na boca de um ladrão? Essa confissão cabe na boca de um assassino? Essa confissão cabe na boca de um corrupto? Mas essa confissão parece não caber na boca do homem mais piedoso da sua geração. Como entender isso? Irmãos queridos, as pessoas que mais lamentam, choram pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Se você encontrar uma pessoa que está sempre se elogiando, se você encontrar uma pessoa que está sempre se auto-enaltecendo, se você encontrar uma pessoa que parece sempre estar em vantagem em relação às outras, que parece ser melhor do que as outras, você pode ter certeza de uma coisa: você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Porque é impossível estar na presença do Deus Santo, 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 sem dizer como Isaías: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque na presença desse Deus até os serafins cobrem o rosto. Diz o verso 10, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. E você pode perguntar: mas por que Deus só restaurou quando ele orava pelos seus amigos? Sabem por quê? Porque durante o tempo todo Jó está se defendendo, e quem se defende às vezes tem uma ponta de mágoa no coração. Eu pergunto a você: como é que você reage quando as pessoas falam mal de você? Alguém já falou mal de você? Você fica feliz? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos dele o chamaram de ladrão? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos o chamaram de adúltero? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos disseram: ô Jó, Deus matou seus filhos por causa da sua loucura, além de enterrar os filhos, ainda sofre o peso da culpa? Sabe o que Deus fala para Jó? Você quer ser curado, filho? Saia do campo da defesa e entre na brecha da intercessão. Porque quando você começa a orar por alguém, não dá para ter mágoa deste alguém ao mesmo tempo. Quando você ora, Deus cura você e Deus cura a pessoa por quem você ora. Eu vou dizer uma frase aqui, se vocês guardarem essa frase, eu me dou por satisfeito. Cuide da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus e Deus defenderá você. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó e restaurou todas as 5 áreas que Satanás tentou destruir. A primeira área que Deus restaurou foi a saúde dele, está no versículo 16.
42:16, ele passou a ter mais 140 anos, eu acho que não ficou nem cicatriz de ferida, nenhuma sequela. Deus é o Deus que cura, e cura ainda hoje. Segunda área que Deus restaurou, foi a área financeira, está aí no versículo 12, se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Jó recebe tudo em dobro. Se ele já era o mais rico lá, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é ainda hoje o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou foram os amigos, confira o verso 3, eu acho isso magnífico, porque esses homens acusaram Jó, sabe o que Deus faz? Vocês vão ter que ir no homem que vocês acusaram, para esse homem orar por vocês, porque a oração desse homem que vocês estão acusando é que eu vou escutar. Vocês vão ter que mudar a opinião acerca dele. E enquanto Jó ora por eles, Deus restaura os amigos, Deus restaura Jó. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o Deus que restaura relacionamentos quebrados, e onde foi cavado um abismo de mágoa, hoje Deus quer construir uma ponte de perdão. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E agora pense comigo nessa cena. Quando Jó estava numa magrela, numa pior, a mulher dele olhou para ele e disse: ô homem, morre logo. Eu não aguento mais, morre homem, morre. Agora o Jó está com saúde, agora o Jó está cheio da grana, agora o Jó está no topo da pirâmide. Eu podia olhar para ela desconfiada e falei: você queria que eu morresse, né? Agora eu estou noutra. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus faz a obra completa. Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. Há poucos dias uma mulher chegou para mim dizendo assim: pastor, eu estou me divorciando. Falei: é mesmo, minha filha? Está divorciando? Falei: estou, pastor, estou me divorciando. Eu perguntei: por quê, filha? Ela disse: pastor, secou. O senhor entende essa linguagem? Secou. Entendeu? Ou para você botar a legenda? Falei: filha, secou? Falei: secou. Falei: então tem esperança, minha filha. Então tem esperança. Como assim tem esperança? Você não conhece a Bíblia não, minha filha? Já não ouviu lá, já não leu que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz o que está seco florescer também. Não, pastor, o senhor não me entende não. Estou falando para o senhor que morreu. O senhor está entendendo agora? Morreu. Falei: filha, então tem esperança. Tem esperança. Jesus ressuscita mortos. Jesus ressuscita o sentimento do seu coração. Ô pastor, o senhor não me entende não. Estou falando para o senhor que acabou. Agora entendeu? Acabou. Falei: filha, então tem esperança. Tem esperança, porque a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus pode chamar a existência esse sentimento que acabou. Eu disse para você: não vai divorciar essa semana não. Você vai orar comigo. Nossa, daqui a uma semana você volta aqui. Passou uma semana, ela voltou. Falei: pastor, acabou a vontade de divorciar. Eu quero começar. Eu estou pronto a recomeçar a minha vida. Há esperança quando você se volta para Deus. Mas a última área que Deus restaurou, queridos, foi a dos filhos. Capítulo 1, versículo 3 diz, capítulo 1, versículo 2 diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Capítulo 42, versículo 13 diz que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E você pergunta: então Deus não devolveu tudo em dobro? Você tinha 10, era para ter 20 agora. Como é que eu entendo isso? Quando morre uma ovelha, você perde uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perde um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, e um amigo se aproxima e diz: meus sentimentos, eu soube que você perdeu o seu filho. O pai disse: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém que você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. O meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou completamente. Sabe qual era a intenção do diabo?
colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos! Que maravilhoso Deus nós temos! Que grandioso Deus nós servimos! A W. Tozer diz que o maior problema da igreja contemporânea é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. A maior necessidade sua e minha é conhecer a Deus. Porque quando você conhece quão um grande Deus você tem, o ministério gideônico é reavivado. Quando você conhece o quão grande Deus você serve, você tem mais disposição para orar, você tem mais disposição para crer, você tem mais disposição para servir, você tem mais disposição para entregar, você tem mais disposição para contribuir, você tem mais disposição para doar a sua vida. Qualquer outra motivação, irmãos, pode ser uma motivação errada, mas quando você faz tudo por causa de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, o seu coração é tonificado e é encorajado e é abençoado para prosseguir, porque você foi criado com esse propósito: glorificar esse Deus, servir esse Deus, colocar tudo o que você tem e é no altar desse Deus, para que Ele seja conhecido e glorificado até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, que vivamos para o louvor da glória desse grande Deus. Aleluia, amém.